Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou enfermeiro e um dos gestores da Serene. Como é o cuidador em uma casa de repouso? Ele precisa ser CLT, ele pode ser MEI, ele pode ser autônomo, há uma legislação específica, há coisas que ele não pode fazer, há coisas que ele precisa fazer, há demandas necessárias. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. E o cuidador da instituição de longa permanência para idosos faz? Muito simples. O cuidador ele vai atuar nas atividades de vida diária, ou seja, ele vai atuar na higiene do paciente, na alimentação do paciente, no cuidado domiciliar, atendendo esse paciente de maneira a trazer segurança para ele, realizando banho, realizando alimentação, estímulo cognitivo, estímulo motor, ajudando o fisioterapeuta, ajudando o educador físico, ajudando o psicopedagoga, fazendo atividades com esse idoso. De repente o idoso ele tem uma sonda, o cuidador pode sim mexer na sonda, ele não pode passar sonda, ele não pode administrar medicamentos intramusculares, endovenosos, mas o cuidador pode administrar, por exemplo, uma insulina, desde que ele tenha treinamento. A instituição de longa permanência esteja com os credenciamentos da vigilância, com os acompanhamentos do Corém, tudo corretamente. Quando que o cuidador não pode fazer uma atuação, por exemplo? Um curativo de alta complexidade, na administração dos medicamentos injetáveis, no cuidado a um paciente em que ele tenha uma traque e o cuidador precisa fazer uma aspiração de traque, o cuidador não faz aspiração de traque dentro da instituição de longa permanência. Apesar disso ser discutível, não é recomendável. Mas tem casos de repouso que eles fazem. Por quê? O COFEN ele entende que se é domiciliar, o cuidador também pode fazer. Então há muita discussão sobre isso. Mas o que eu recomendo, o que a Sereno recomenda, é que o cuidador não faça aspiração de traque dentro de casas de repouso. Domiciliarmente, a gente entende que faz parte do procedimento desde que ele tenha treinamento. Mas dentro de casas de repouso não é adequado por conta do risco, por conta de acompanhamento do Corém, então não é adequado que faça isso. O cuidador não pode, de jeito nenhum, fazer atividade doméstica dentro de casa de repouso. Fazer, lavar um chão, uma roupa, lavar uma louça, fazer a alimentação do idoso, ele pode preparar alguma coisinha, ele não pode cozinhar. Existe uma legislação para cozinha dentro da casa de repouso, existe uma legislação para lavar a roupa dentro de uma casa de repouso, existe uma legislação para lavar o chão de uma casa de repouso, e o cuidador não é o profissional que deve fazer isso. Então, o cuidador ele não atua na higiene da casa de repouso, ele atua na higiene do idoso. Então, se precisa fazer uma arrumação de cama do idoso, trocar a cama do idoso, colocar para lavar, isso ele pode fazer. E a gente está falando de instituição de longa permanência para idosos. Quando a gente fala de casas, famílias, existe um submundo. Tudo pode ser feito desde que seja acordado, inclusive atividade doméstica. Então, se você não acordou, você não vai fazer, porque você vai trazer risco para você mesmo. Você vai lavar uma louça, você vai deixar o idoso ali parado, você tem um risco desse idoso cair e você está lavando a louça. Se você acordou isso, a culpa é toda sua. Se você não acordou isso, a família está exigindo que você faça isso, o idoso caiu, a culpa é toda da família. Então entendam isso para não trazer depois um problema. E aí você fala, meu Deus do céu, o idoso caiu enquanto eu lavava a louça. Olha só que problema. Mas quem que pediu isso? Foi você que foi lá lavar a louça ou foi o idoso? Ou foi a família que pediu? Se foi a família, eles vão tomar as causas da consequência. Mas se foi você que quis, e aí é uma pessoa. Então entenda isso, porque é uma necessidade o acompanhamento do idoso integral e não atividade doméstica. A gente recomenda que não faça atividade doméstica em nenhum lugar, mas infelizmente em alguns casos acaba precisando. Então é melhor fazer, se você entende que é seguro fazer, do que não fazer. Então fiquem tranquilos quanto a isso, porque há um submundo do entendimento e a gente vai trazer mais vídeos sobre isso. Outra coisa que o cuidador não pode ficar fazendo é mexer no celular a todo momento, mas isso é uma orientação que a gente precisa passar para vocês. Porque o cuidador, ele vai fazer o acompanhamento muitas vezes de 10 idosos. A legislação permite que o cuidador ele fique com 10 idosos ou 20 idosos, a depender do grau de complexidade desses idosos. Então, como é que o cuidador ele vai estar movimentando o paciente mexendo no celular? Vai estar conversando com o idoso mexendo no celular? Qual é a estimulação que o idoso vai ter? Nós estamos vivendo uma era de tecnologia, mas o idoso não tinha isso. Então, o ambiente dele não é adequado. Então, o uso de celular ele deve ser proibido nas instituições de longa permanência. Isso é uma orientação para casa de repouso, isso é uma orientação para o próprio cuidador. Se você quer trazer uma segurança para o idoso que você está atendendo, não fique mexendo no celular. Entenda que deveria ser proibido. Se deveria ser proibido, por que você vai mexer? Você tem horários para mexer no celular. Então, o uso excessivo de celular, ele causa prejuízo para o cuidador e para a pessoa atendida. Então, esse é um resumão do que pode e do que não pode ser realizado dentro do cuidado em instituições de longa permanência para idosos. Lembrando que instituição de longa permanência para idosos é toda aquela instituição credenciada, que tem um acompanhamento, que tem um CNPJ residencial, que vai atender, e que antigamente a gente chamava de asilos, de casas de repouso. Não necessariamente aquele idoso está institucionalizado por obrigação. Muitas vezes ele quis ir para lá, ou muitas vezes a família acordou e ir para lá.
existem sim famílias que obrigam o idoso, interditam o idoso e obrigam ele a ir para lá, ou o próprio Estado interdita o idoso, ou seja, tira os direitos desse idoso, passa para alguém. Então há casos que sim, o idoso ele está numa obrigação de institucionalizar ele. Mas de resto, normalmente o idoso ele vai lá por ou vontade ou vontade da família e por conta de diversos casos. Não é errado isso. Parte do princípio de que esse idoso precisa ser cuidado. Então ele vai ser cuidado numa casa de repouso. Maravilha! Eu espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma dúvida? Escreva nos comentários aqui. Participe dos nossos grupos de vaga, participe dos nossos treinamentos, dos nossos cursos e até a próxima.